Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, continuando nosso curso básico de Python, né? Embora tenha algumas configurações bem avançadas para a gente trabalhar aí, se você está vindo de uma busca do YouTube, não tem importância, você vai entender como funciona uma classe aqui em Python e como podemos trabalhar com ela, tudo bem? Bom, meu nome é Emerson Souza, sou criador de conteúdo aqui nesse canal e vamos continuar já vendo o que nós podemos fazer aqui, tá? Vamos criar uma pastinha sempre do zero, aula 22, ó, bastante coisa já, hein? Vamos entrar na pasta, vamos segurar o Ctrl Shift botão direito e vamos abrir nosso prompt de comando ou PowerShell, digitar code espaço ponto. Isso faz com que o VS Code abra diretamente na pasta que criamos. Caso você esteja usando um outro editor de código, não tem problema, tá? Basta abrir que era a sua página, ter o Python instalado e um terminal aí que nós vamos precisar utilizar, tá? Mas, antes disso, vamos criar aqui um arquivinho chamado aula22.txt, tá? Onde nós fazemos anotações. Também temos um aula22.py, tá? Uma pergunta que foi feita aí para mim é se tudo que eu estou fazendo, se os códigos vão estar disponíveis. Sim, além de disponíveis, vai ter muitas vezes durante a aula a gente não faz muito comentário ali, né? Para a aula não ficar muito extenso. Nós focamos mais nos códigos. Quando eu for postar esses vídeos, quando eu for postar todo o material, vai ter ali todas as aulas do 1 até o final, tá? Se não me engano são 24 aulas. E vai ter os códigos, todas as anotações que nós fizemos sobre o que funciona e como que funciona cada coisinha, tá? Primeiramente vamos entender aqui os nossos colchetes, tá? Lembrando, isso é um colchete, isso são chaves e isso são parênteses, tá bom? O que são nossos parênteses. Lembrando que você sabe trabalhar muitas vezes com ele, mas não se adequa ali ou não fica tão evidente o nome. Então a gente sempre gosta de revisar, tudo bem? A classe, o que é uma classe, Emerson? É como se ela fosse um lugar onde você vai armazenar muita coisa. Muita informação. Muita assim, ó. Tá? Eu sempre gosto de dar a ideia de quando nós vamos ligar um carro. Você gira a chave e aquele simples movimento faz injetar a gasolina ou álcool no seu motor. Se for um carro elétrico, faz acionar a bateria, acionar todas as configurações do motor, do vidro, da bateria, tudo que você precisa para dirigir o seu carro vai ser feito naquele momento que você gira a chave. Uma classe, ela tem a mesma ideia. Quando você chama essa classe, você passa essa chave, ela vai trazer aquele monte de configurações que foi criada dentro dela para fazer alguma coisa no seu software, no seu programa, naquilo que você está construindo, tá? Então é a classe assim. Tanto que a classe, ela começa com o nome de classe. Você dá um nome para ela, tá bom? Geralmente é um nome de alguma coisa que faz referência. Você abre e fecha. Muito bem. Aqui dentro podemos colocar funções, podemos colocar lista, podemos colocar variável, podemos fazer tudo. É como se fosse um monte de engrenagem ali que quando você chama o rapaz chamado minha classe, tudo aquilo dentro dele vai funcionar, tá? E aí, pensando nisso, pensei numa pequena forma de entendermos isso, tá? E conforme nós for criando algumas informações, eu vou explicar algumas coisas, como por exemplo o método init que nós vimos na outra aula, não era o foco, e aqui vai ser, tá? E como podemos fazer isso, Emerson? Classe, e vou dar uma configuração, uma criação de um cara chamado carro. É uma classe carro. Então o que tem nesse carro aí? Tem porta, tem vidro, tem motor, tem cor, tem um ano, tem um modelo. É o carro. Tudo que envolve carro vai ser chamado aqui, tá? Muito bem. Quando eu vou aqui, eu quero criar uma função. Posso criar função, um if, um else, eu posso criar for, eu posso colocar todas as informações, todas as configurações que eu preciso para ela funcionar. Muito bem. Vou criar uma função. E esse cara aqui vai ser chamado init. Vou fazer assim dessa forma, tá?
Beleza. Emerson, o que é esse cara aí? Esse é um método. Significa que de tudo que tem aqui dentro nessa classe, esse cara aqui é o primeiro a ser executado. É o primeiro que funciona. É o primeiro que vai ser chamado. É o primeiro que vai ser feita a configuração que você determinar para ele, tá? Então, o init é feito dessa forma aí, tá? Então o init é um método de inicialização. É ali que inicia todas as configurações, tá? Ele é especial no Python. Tem outras linguagens que utilizam init também, tá? Às vezes pode ter uma diferença ou outra ali, mas também tem uma função que inicia ali como referência de chamado automático, tá? Beleza. Pensando nisso, beleza, nós vamos construir aqui um rapaz. Esse cara aqui, ele é nativo. Como eu falo nativo, significa que esse self, estou me chamando self, beleza? Já as outras configurações que eu vou colocar são a respeito do carro, tudo bem? Então eu vou colocar aqui a marca do carro, vou colocar aqui o modelo do carro, o ano do carro e a cor do carro, tudo bem? Perceba que todos eles estão com uma cor assim como se eles não tivessem sendo usados, né? Isso acontece. Pode ver que ele está aqui, ó, um azul mais claro, um azul mais escuro. Não estou usando. Por que esse self fica? Porque o self, ele diz que ele é um parâmetro para chamar a si próprio, tá vendo? Ó? Ele está se chamando. É um método para se chamar. E nós vamos trabalhar com ele, você vai entender. Já esse marca, ele também é um parâmetro, só que ele é um parâmetro que eu criei. Ele não é nativo. Eu criei esse aqui. Eu poderia criar um parâmetro chamado pipoquinha doce? Poderia, mas nós não teríamos referência, tá? Então, beleza. E agora que nós criamos, vamos utilizar ali que quando essa função carro, essa classe carro for chamada, o nosso init, ó, até vim aqui, é init, tá, gente? Desculpe, me perdão, tá? Esse init, ele vai chamar todas essas configurações aqui para verificar ela, tudo bem? Beleza. E como que eu faço? Eu chamo o self, ele está se chamando, ponto, e a marca que estou criando agora, tá vendo? Isso aqui eu acabei de criar. Eu chamo self e dou um nome. Por que esse nome é parecido com esse ou igual? Porque fica mais fácil identificar. Poderia colocar aqui pipoquinha? Poderia. Mas não ia ter referência de nada. Tudo bem? Então nós deixamos um nome parecido. Então self eu vou chamar marca. Olha só. Agora ele está sendo utilizado. Tudo bem? Então nós vamos fazer isso para todos os modelos. Temos a marca, modelo, o ano do carro e a cor que ele vai ter, tudo bem? A cor. Nós não podemos deixar assim, né? Então vai ser modelo, ano e cor, tudo bem? Beleza. Então, quando alguém chamar a classe carro, eu tenho que ter essas informações, porque isso aqui é início, ele está inicializando automaticamente, tudo bem? E a classe, ela também é usada por uma outra configuração. Como eu vou explicar? Eu vou explicar dessa forma, tá? Existem outros modos de entendimento. Além da classe ter várias configurações dentro dela, ela também permite que você tenha um pouco mais de segurança da forma com que você acessa os dados dentro dela. Tudo bem? Então, quando você tem uma classe, você pode deixar essa classe como pública, você pode deixar privada, você pode deixar alguma coisa que ela fique um pouco mais sensível a quem pode acessar as configurações dela, tá? Então, pensando nisso, nós criamos esse rapaz aqui, tá? A próxima coisa que nós vamos fazer aqui dentro dessa classe chamada carro é criar outra função. Essa aqui é a função que inicializa tudo. E eu vou criar uma função chamada acelerar o carro. Acelerar, tudo bem? O que tem essa função acelerar? Configurações. Só que para essa função acelerar funcionar, eu preciso passar o self, que é padrão, já entendemos isso aí. E vamos passar um parâmetro chamado incremento. Acabei de criar ele agora, tá bom? Não existia, agora vai existir. Então eu faço o seguinte, olha. Self. Ponto. Esse self aqui, ele vai ter um cara chamado
velocidade. Esse self velocidade não está fazendo sentido, porque ele não está em nenhum lugar. Onde é que eu posso ter? Bom, para que funcione essa classe inicialização, ele tem que ter essas configurações. Mas eu vou criar um self que não vai estar lá na inicialização, chamado velocidade. É igual a 0, tudo bem? Emerson, beleza, você está chamando o self velocidade daqui e atribuindo aqui, beleza? Beleza, exatamente isso. Quando esse cara for chamado, ele precisa de uma informação, 2, 3, 4 para funcionar. Só que ele pode repassar 50, tá? Essa informação aqui não é obrigatória ela receber. Essas informações aqui, sim, essas informações são obrigatórias ela receber para funcionar, tudo bem? Eu vou explicar e vocês vão entender ali no final do exercício, tá? Beleza. Ele vai ter mais igual incremento, que eu acabei de criar. Então a velocidade vai pegar ela própria e vai adicionar esse cara aqui chamado incremento de velocidade, tudo bem? Beleza, e agora? Vamos criar uma outra função para fazer uma outra coisa. O def de frear. Vou colocar aqui, ó, frear, tudo bem? E aí você já começa a perceber o padrão, ó. O self para poder trabalhar e decremento, tá? E aí sim, self, olha só, já começamos a entrar num padrão aqui, tá? Esse decremento, ele vai também utilizar o rapaz chamado velocidade. Eu posso chamar ele aqui, tá? Só que aqui, se eu estou freando, então eu vou diminuir. Então, decremento. Olha só, isso aqui acelera, isso aqui freia. Utilizando o início aqui, tá? Beleza. Mas eu estou acelerando que carro, que marca, que modelo, que ano, que cor. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos passar por último aqui uma função chamada str, que é para passar ali uma informação. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é um método str. Método, ó. Esse aqui também é um método, um parâmetro. Isso aqui é um método e isso aqui é um método. Tudo bem? Opa. Isso aqui também, tá bom? É um método e ele já identificou que ele vai pegar si próprio, self carro, e vai precisar de 4 informações para funcionar, sendo que a quinta aqui não é obrigatória. E para que nós vamos colocar esse self aqui, Emerson? Simplesmente nós temos uma mensagem. Exatamente, só pela mensagem, tudo bem? Já que essa é a função dela, tudo bem? E ela vai ter um retorno aqui chamado f e vai passar aqui, ó. O que ele vai passar? Self ponto marca. E aí vai ter aqui um self ponto modelo. Né? Então a gente vai seguir esse cara aqui, ó, modelo. Você entendeu? Muito bem. Aí nós vamos ter aqui o ano. Esse ano aqui, nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? O ano, ele vai ser passado como número, tá? Então ele vai ter que ficar dentro, vamos voltar aqui, ó, opa, dos nossos parênteses, para que ele fique isolado, tudo bem? Self.ano. Então eu saio desse rapaz, vírgula, e a cor desse cara aqui vai ser simplesmente self.cor. Beleza. Criamos uma classe, olha o tanto de configuração que temos numa classe, tá? Quando eu chamar esse cara, ela vai falar, olha, para eu funcionar eu preciso dessas 4 informações aqui, marca, modelo, ano e cor. E eu vou pegar essas informações e vou colocar nesses caras aqui, ó. E aí eu vou trazer uma velocidade que não é obrigatória. Tudo bem. Se eu quiser acelerar essa velocidade ou diminuir essa velocidade, eu posso. Se eu quiser visualizar todas essas informações, eu também só chamar esse cara aqui, tá? E como ele é um método, nós vamos poder utilizá-lo. Pois bem, feito toda essa configuração, nós vamos começar aqui a chamar meu carro, uma variável chamada meu carro, vai chamar a classe carro,
Olha só que interessante, tudo bem? E o que eu sei dessa classe aqui, Emerson? Que eu preciso passar a marca, o modelo, o ano e a cor, senão ele não funciona. Tá, então vamos passar por ordem. Primeiro a marca, a Ford. Eu não sei se eu vou lembrar que aqui é um cara, tá? Próximo cara que eu vou passar aqui. Não, vamos colocar outro. Opa. Toyota. Muito bem. Vamos passar agora que ele vai ter um modelo que vai ser o Corolla, tá? Como eu tô sem imaginação, eu vou pegar na minha cola, tudo bem? E agora, preciso passar um ano para ele. Qual que é o ano dele? Bom, ele é o ano de 2024. Só que como ele é número, eu tenho que passar assim, ó. Senão ele vai entender como isso. Não seria errado, dá para trabalhar das duas formas, tá? E por último, eu vou passar a cor dele, que vai ser uma cor prata, tudo bem? Passei as informações que ele precisa, então ele já vai funcionar. Ó, legal. Muito bem. Vamos ver agora esse cara? A classe carro é só a inicialização. Depois eu tenho que passar as informações. Não, vamos fazer só carro, né? Melhor. Meu carro. Vamos passar de forma simples aqui, tá? Para rodar esse código, vamos rodar Python espaço aula 22.py. Se você tiver com o nome de outro arquivo, aí você tem que colocar, tá? Se você tiver colocado classe carro, qualquer coisa, você escreve corretamente aqui, rodando na pasta onde está esse arquivo. Eu vou dar OK e ele trouxe para mim justamente esse cara. Toyota. Ah, eu coloquei Corolla. Corolla, tá? Depois eu conserto. O ano dele é 2024 e ele tem uma cor prata. Tudo bem? Emerson, por que essa função seria bom usar essa função? Porque eu posso fazer isso de outras formas. Posso declarar a variável com essas informações e chamar lá. Né? Mas você não poderia fazer isso facilmente. Ó. Agora eu posso clicar aqui, ó, e fazer um outro carro. Olha só, carro 2. Isso aqui é o carro 2. Agora sim, eu vou fazer um Ford. Eu nem sei se os carros estão certos, tá? Eu vou chutar aqui uma cor. Uma cor não. Vou chutar aqui algumas configurações, tá? Isso aqui eu não sei porque tem um aqui. Aqui carro 02. Muito bem. Se eu rodar esse código novamente, já temos dois carros agora. Um Ford Ranger e temos ali um Toyota Corolla. Muito bem. Um prata e um azul. Então já conseguimos identificar que eu consigo chamar esse cara e passar as informações. A classe é como se fosse uma estrutura básica. É como se fosse um esqueleto ali, um passo a passo, um modelo para você passar suas informações. Tudo bem? E o que podemos fazer fora isso, Emerson? Se eu quiser pegar o meu carro aqui, e eu quero que ele tenha uma velocidade. Tá, como que eu faria isso? Bom, o meu carro, ele já tem aqui a classe carro. Agora eu só vou adicionar uma informação a ele. Lá no carro, eu vou chamar... Olha, eu apertei só o ponto. Lembrando que o ponto é sempre para você acessar alguma coisa específica, adicionar uma configuração ou fazer alguma coisa junto a essa configuração já existente. É como se fosse uma forma de adicionar mais configurações, tá? Quando eu coloquei ponto e ele já entendeu isso, ele falou, pô, você já tem aqui, ó. Aqui em cima você já chamou o seu carro com a classe. Então, se você está acessando essa classe, tudo que tem dentro dela você pode utilizar. Tudo bem? Isso aqui é automático. E isso aqui é um retorno de imagem, de texto. E eu não preciso mexer neles, tá? Mas esses dois aqui eu posso acessar. Entre eles, acelerar. Então, eu já estou dentro da classe carro e agora eu já passei essas informações, mas eu também quero passar a velocidade. Embora ela não seja obrigatória, porque ela não está aqui, se ela tivesse aqui, ó, velocidade, eu deveria passar aqui também a velocidade, tá? Colocaria assim, seria obrigatório. Como não é obrigatório, eu não preciso passar. Mas agora eu quero passar, é opcional. E eu estou a 60 km por hora. Muito bem. E o que eu faço com isso? Eu faço um print. Aqui, ó. F. Minha velocidade é de... Abre e fecha chaves.
eu coloco aqui meu carro. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui, eu vou rodar a primeira vez para dar erro. Não é que vai dar erro, só não é a forma certa, tá? Vamos lá. Ele rodou os dois primeiros aqui. Minha velocidade é de Toyota Corolla. Ih, rapaz, eu queria só a velocidade, né? Por que a velocidade? Quando eu passo a acelerar, eu estou acessando esse cara aqui. E para esse cara funcionar, ele tem que ter um incremento, ele tem que ter uma informação. E eu estou passando esse cara, tá vendo? Isso aqui, eu passo isso que vem para cá. E aí eu pego esse mesmo cara e adiciono ele. Tudo bem? Não, Emerson, mas tudo bem. Eu quero só a velocidade. Eu consigo pegar esse cara aí? Será que eu consigo? Aí você tem que pensar assim, tá? Quem é que tem o poder de pegar as configurações dentro da classe? Não é esse rapaz chamado Selfie? Esse cara aqui, ele tem acesso a tudo. Se eu tenho acesso a ele, se eu tô aqui e tenho acesso a ele e ele tem acesso a você, é como se eu mando no seu patrão. E se seu patrão manda em você, eu mando no seu patrão, logo eu mando em você. Você entende a lógica? Tá, então nesse caso eu não quero pegar todas as informações. Eu quero pegar somente o que vier de velocidade, que seria esse cara. Assumindo que, como eu já estou dentro da classe, o selfie vem embutido, tá? Eu posso colocar até aqui, ó, quilômetros por hora. Tudo bem? Olha só. Quilômetros por hora, é assim que funciona. Vamos limpar isso aqui e vamos ver se funcionou. Agora sim, precisamente, olha só. Você está aprendendo a como construir uma classe que tem várias informações. Você está aprendendo que algumas informações são obrigatórias a passar. Se eu tivesse uma informação ou 50, quando eu for chamar essa classe para trabalhar com ela, eu tenho que passar as informações. Ou 1 ou 50. Tudo bem? Se eu quiser acessar alguma coisa específica dele, esse init aqui não, porque ele é automático, gente. Isso aqui também não, porque é só uma resposta, um return das informações de texto, tá? Esses aqui sim eu posso fazer. Se eu quiser colocar ali uma outra configuração que eu vou criar, vidro elétrico, sim ou não, true or false, eu poderia colocar. E aí, como o meu carro está acessando ele e ele tem acesso ao self, eu peço para ele trazer diretamente velocidade, beleza? E ele me trouxe. Minha velocidade é D, carro pega a velocidade veio para cá porque incrementou e ele me retorna isso aqui. Olha que interessante. Então, essas partes são aonde muita gente começa a ter aquelas confusões. Calma aí, eu não entendi. Então o termo é muito simples. A classe recebe várias informações e você administra ela. Tudo bem? Você passa parâmetro. O parâmetro é da função, não é nem da classe, né? Mas você entendeu. Você precisa fazer isso aqui. Isso aqui inicia automático. Isso aqui tem uma resposta de texto. Isso aqui eu criei para passar alguma informação. Agora, se você está pensando que ele vai fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Eu estou muito rápido. Vamos passar uma velocidade aqui? 160. Pô, gente, 160 é muito rápido, né? Eu acho que é melhor não fazer isso, né? Eu vou passar aqui, então, ao invés de acelerar, eu vou passar o frear. Ó, ele tem acesso ao frear, porque ele já está pegando o carro aqui. Tudo bem? Beleza, Emerson. Eu vou diminuir essa velocidade aqui pelo menos em 80. Em 80. Por quê? Primeiro ele acelera. Então, 0 mais 160, 160 km por hora. Depois eu vou desacelerar, então vai ser 160 que eu tenho e agora o frear, ele faz a mesma coisa da acelerar, só que com uma continha de menos. Ele vai fazer um decremento, só que ele também pega a velocidade, tá vendo? Então ele vai pegar a velocidade, que agora é 160, aqui ele ganhou 160, ele entra aqui com 160, menos o número que eu passei, que é 80, e ele volta para 80, tá? Vamos com um valor bem específico, 70. Vamos colocar menos, vamos colocar 100. Então ele tem que estar com 60, tá? Minha velocidade é D, e aí sim eu posso fazer simplesmente esse cara. Vamos rodar esse cara aqui e vamos ver o que ele nos traz. Vamos lá. Primeiro, ele entrou aqui e falou o seguinte. Na verdade, deixa eu limpar aqui, vamos rodar de novo. Vamos ver se está tudo certo. Corolla aqui foi o que eu passei. Depois ele passou o Ford, certo?
Minha velocidade é de 60 e depois ele passou para 60. Está correto ou não está correto? O que vocês acham aí? Vocês acham que está correto pegar dessa forma ou não está? Não está, né, gente? Se ele está com a mesma velocidade, não está. Por quê? Aqui eu não pego a velocidade, eu pego frear. Então, vocês estão vendo que ele vai pegar dessa forma e aqui também vai dar um outro erro. Porque aqui ele está pegando um, depois ele pega o outro. O que nós podemos fazer é simplesmente assim, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse cara para baixo. Aqui eu vou voltar para velocidade. E vamos ver se agora ele consegue rodar o nosso código perfeitamente. Olha só, agora sim. Somente por causa disso aqui, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E agora ele está entendendo. Ele começa com 160, depois ele perde 100 e ele volta para 60. Você entendeu? Olha só como é importante você saber a posição de onde cada informação tem que rodar primeiro, para que depois você consiga fazer as configurações, tá? Bom, embora esse código não seja muito grande, ele é muito eficiente. E aí você pode colocar outras configurações. Se eu criar uma classe onde eu tenho que passar as informações de um usuário, nome da pessoa, endereço, e-mail e alguma informação que eu precise, telefone, por exemplo, certo? E aí a pessoa tem que se cadastrar no seu sistema e ela preenche essas informações lá num formulário. Nome, endereço, e-mail e senha, por exemplo. Se ela não digitar essas informações, ela não vai. Tanto que, olha só, eu vou comentar tudo isso aqui e vou gerar um erro, tá? Eu não tenho que passar 4 informações, eu vou passar somente 3, tá? Eu vou passar somente 3 informações. E aí vamos ver o que ele vai me falar. Olha só, rodei aqui e eu gerei um erro. Por quê? Está faltando algo que é requerido, que é a posição cor. Esse cara aqui, ó, cadê a cor? Mesmo que a cor não fosse nada que eu quisesse, se eu colocasse qualquer coisa aqui, ele vai entender que isso é a cor. Ele tem ali a configuração que ele precisa, mas o valor que está aqui dentro é qualquer coisa que eu quiser, tudo bem? Se eu rodar agora, ele não vai dar erro, tudo bem? Também não vai mostrar porque eu comentei, até ele tem que mostrar. Vamos rodar novamente, beleza, a cor dele é essa cor aqui, tá vendo? Então, se eu não passar todos os parâmetros especificados, ele vai dar erro. Por isso que eu fiz a velocidade aqui, já com o valor setado, e não fiz como obrigatório. Tudo bem? E é isso que vocês têm que entender quando forem trabalhar com as informações. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria que nós explicassem, deixa nos comentários, nós vamos responder ali sempre que possível e tentar trazer uma nova aula explicando alguns detalhes para você. Meu nome é Emerson Souza, criador de conteúdo aqui nesse canal, e vejo vocês na próxima aula ou no próximo vídeo. Até!